Salve, espero que você esteja bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. Afinal, nesse canal aqui você tem praticamente conteúdo diário. Nós temos aproximadamente 4 vídeos, nós temos 4 vídeos por semana, sendo que um deles é ao vivo toda terça-feira, o Papo Estrategista. Eu trago para você uma possibilidade prática de fechar contrato. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma matéria bem recente, decorrente de uma decisão do STJ importantíssimo. E para você que já me acompanha, ou caso seja a primeira vez que você está me vendo, se você não me conhece, eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário, mentor de pessoas que faturam mais de 100 mil reais por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através das ferramentas relacionadas à recuperação tributária, planejamento tributário e holding. E eu gosto, principalmente, eu defendo que o STJ tem, principalmente nesse ano e no ano passado, albergado as principais decisões em matérias tributárias e a grande expectativa do judiciário, ou seja, eu não estou tão otimista com as matérias que serão julgadas pelo STF. No entanto, o STJ, ainda que há algumas, digamos assim, decisões desfavoráveis aos contribuintes, grande parte dela, e se nós pensarmos nas de maior relevância, nós temos ido muito bem no âmbito do STJ. E essa decisão, pessoal, ela é importantíssima. Afinal, nós estamos falando aqui, em matéria tributária, até um pouco redundante eu falar que nós estamos falando de muito dinheiro, porque todo mundo sabe que tudo em matéria tributária é muito. Quanto eu falo para uma empresa, é muito valor para uma empresa, e eu falo de 10, de 50, de 100 e assim sucessivamente. E como contrapartida, essas oportunidades, elas nos remuneram sobre o êxito. Então, vamos pensar assim, na área de contabilidade. Na área jurídica ela é um pouco mais amplo e há outras questões que envolvem muito valor agregado. Mas eu ouso dizer que a do tributário, na pior das hipóteses, é uma das que mais possui valor agregado, é a recuperação. Porque você tem uma equipe que trabalha, um custo fixo, ele não é baixo, mas se eu comparar o que eu posso faturar, ele acaba praticamente sendo diluído de maneira substancial. Então não há nada com mais margem de contribuição do que a recuperação tributária, ao meu ver. É possível que algumas exceções, mas a recuperação tributária ela traz uma margem incrível para quem trabalha nesse segmento. Então eu sempre busco trazer aqui para vocês tendências e atualidades para que você consiga amanhã, essa nossa busca incessante, fechar um contrato de maneira bem prática, bem objetiva. Me desculpe os grandes pensadores, filósofos e doutrinadores, mas esse canal não é para isso. Esse canal é para pessoa que não tem tempo a perder. Esse canal é para uma pessoa que precisa de um resultado de maneira mais rápida. E quando eu falo mais rápido, é sempre de maneira muito cuidadosa. Tá? Não existe nada transformador, não existe nada épico, não existe nada que é fácil. E se caso você queira ouvir isso do Marcos, me desculpe, mas esse canal não é para vender sonhos. Esse canal é para falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu passei, e talvez você não vai gostar de ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Então, essa decisão do STJ, eu faço essas... porque para você que me conhece, isso está muito claro, mas vamos pensar que nós recebemos muitas pessoas diariamente, semanalmente, que não nos conhecem. Então, esse nivelamento de expectativa é muito importante para mim, porque eu não quero que ninguém perca tempo aqui. Eu não quero que ninguém se frustre. Então, se você quer aqui um papo mais coach, que vai dar tudo certo, que a sua vida vai ser transformada, cara, não é aqui. Aqui você vai conseguir isso com muito trabalho, esforço, tempo e assim sucessivamente. ICMS-ST, o ICMS na modalidade de substituição tributária. O que nós temos aqui de diferente, pessoal? Qual que é a grande oportunidade, qual que é a grande sacada? Empresas tributadas na modalidade não cumulativa das contribuições sociais destinadas ao PIS e COFINS, que em grande parte, mas nem sempre, são as empresas optantes pelo lucro real, tributadas com base no lucro real. Por que nem sempre, Marcos? Para mim, empresa do lucro real, PIS e COFINS é não cumulativo. Grande parte. Mas eu tenho empresas
com determinadas atividades que ainda que elas sejam tributadas na modalidade do lucro real, o PIS e COFINS é cumulativo. Então tem algumas exceções na lei. Por exemplo, as empresas que trabalham com a empreitada, serviço de empreitada global, essa receita de prestação de serviço, ainda que a empresa seja do lucro real, é cumulativa as contribuições, ou seja, não é débito e crédito. Eu aplico um percentual de 3,65 sobre as minhas receitas, 3 a título de PIS e 0,65 a título de COFINS. Diferente, por exemplo, da não cumulatividade, em que eu tenho direito a crédito sobre meus custos e despesas, de acordo com a permissão contida no artigo, principalmente, né, terceiro da Lei 10.833 e 10.637. Contudo, ao invés de tributar um percentual menor de 3,65, eu tributo 9,25. Isso é para que haja uma equalização, afinal, na cumulatividade eu recolho 3,65 a título de PIS e COFINS, no entanto eu não tenho direito a crédito sobre meus custos, despesas, sobre as minhas compras, vamos dizer, sobre as minhas entradas. Já na não cumulatividade eu tenho percentuais superiores, 9,25, 7,60 pontos de COFINS, 1,65 de PIS, só contrapartida na mesma proporção de alíquotas eu tenho direito a crédito sobre as minhas entradas. Então o legislador imagina que isso há uma equalização, e nós sabemos que não. Por isso que é importante fazer planejamento tributário. Ou seja, qual que é melhor, Marcos? O cumulativo ou não cumulativo? Lucro real e presumido? De novo, não sei, não faço ideia, tem que fazer conta, porque a minha ideia é simplesmente uma ideia. E a minha ideia pode ser que lá com os números reais ela não se concretize. E aí eu tenho uma conversa na quinta-feira com uma empresa que ela tem uma atividade que pode ser enquadrada como cumulativa, ainda que ela é lucro real, e ela está no cumulativo, e uma mudança pode representar por ano 500 mil a mais de PIS e COFINS. E aí? Será que o empresário ficaria feliz de estar enquadrado de maneira equivocada e estar pagando 500 mil a mais por ano? Ou, não sei se é pior, mas tão ruim quanto, ele estar pagando 500 mil por ano a menos, mas de maneira indevida, que esses 500 mil pode virar 2 milhões, porque aí é multa, juros. Então, olha o tamanho, né, do cuidado que nós temos que ter aqui. E dando um passo adiante, fazendo esse nivelamento sobre o conhecimento a respeito da não cumulatividade, e hoje nós vamos falar sobre a não cumulatividade, que em parte, mas nem sempre são as empresas tributadas com base no lucro real, sobre as minhas as aquisições, as minhas entradas, tanto de produto, de mercadoria, de equipamento e serviço, eu tenho direito a crédito de acordo com o artigo 3º da Lei 10.833, estão listadas as possibilidades. Mas o que acontece? Vamos pensar agora, e eu dou um passo lá para o ICMS. Olha que loucura, né? O sistema tributário brasileiro é fantástico, porque eu estou falando de PIS e COFINS, aí eu falei de regime de tributação e agora eu vou falar de ICMS. Caramba, Márcio. Que loucura é essa? Sistema tributário brasileiro, complexo, sofisticado, extremamente dificultoso de trabalhar, por isso que ganha muito dinheiro quem trabalha nessa área. Porque é difícil. Não é fácil, entendeu? Nesse sentido, o que acontece na regra tradicional da substituição tributária? Eu já falei para vocês sobre substituição tributária, inclusive na live anterior. Se você buscar no ao vivo da semana passada, eu falei sobre substituição tributária. Tihai, se tu colocar até 1 minuto aqui da live anterior, com as principais oportunidades de recuperação tributária no âmbito do STJ, eu explico sobre como funciona a substituição tributária, então você pode acompanhar nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui em algum lugar dessa tela. Nesse sentido, tradicionalmente, a empresa que adquire mercadoria sujeita à substituição tributária, na qual ele recolhe antecipadamente, através do custo da mercadoria, ou seja, ela é embutida no preço, o valor do ICMS até o consumidor final, e essa empresa, quando vende dentro do Estado, ela não destaca mais ICMS. Então vamos falar um pouco sobre formação de preço de venda. Você viu como é importante você ter várias habilidades, né? Então olha só, eu estou falando de matéria tributária, falei sobre várias coisas aqui, agora estou falando sobre preço de venda. Porque essa tese, ela decorre da formação do preço de venda. A legislação federal, ela determina que a substituição tributária, como um imposto que não é recuperável, então a substituição tributária não tem débitos e créditos. Então você não vai recuperando ele na cadeia.
você recolhe de maneira antecipada e você só pode tomar crédito, e eu diria melhor, você só pode reaver o valor da substituição tributária quando ocorrer um fenômeno jurídico tributário. E olha que eu não gosto de usar essas palavras aqui, complexas. Mas ela se chama o seguinte, que é a não concretização do fato gerador presumido. Uau, que bicho é esse, Marcos? Isso significa que a substituição tributária, ela incide porque parte-se do pressuposto que a empresa que está comprando vai revender aquela mercadoria. Fantástico. Mas quando isso não acontece? Eu posso reaver o valor da substituição, porque o fato gerador presumido é isso. O Tihai comprou a mercadoria do Marcos, consequentemente ele vai revender. Mas ele não revendeu. O que aconteceu, Marcos? Ele devolveu. Então eu posso reaver. Ele, por exemplo, teve um furto dessa mercadoria. Ele não revendeu. Eu posso reaver. Ele teve essa mercadoria deteriorada. Choveu e estragou essa mercadoria. Ela está incapacitada de ser comercializada. Então ela pereceu. São fatos geradores que eu posso reaver, mas são exceções à regra geral, que a regra é o quê? Comprei para revender. Nesse sentido, pessoal, eu vou lá para o imposto de renda. Olha só, agora nós vamos falar do imposto de renda. O imposto de renda determina o quê? Formação do preço, né? Formação do custo, porque a formação do custo, os parâmetros, ele é regido também pela legislação tributária. Afinal, não regular a formação do custo, tanto de produção quanto de aquisição, ela tem um impacto no recolhimento do imposto de renda e contribuição social para as empresas tributadas na sistemática do lucro real. Afinal, qual que é a base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social? Após apurado o lucro societário, aquele do demonstrativo de resultado da empresa, eu adiciono as despesas que, ainda que societariamente são admitidas como redutoras do resultado, mas que fiscalmente não são, e excluo aquelas receitas que são reconhecidas para fim societário, mas que podem, né? Podem, porque a empresa pode não fazer isso. É difícil, mas podem ser reduzidas, excluídas da apuração do meu lucro. Então vamos dar um exemplo bem bem exemplo de cursinho aí, de faculdade. Empresa XPTO. Bem esses exemplozinhos. As multas são indedutíveis, alguns brindes, algumas despesas que, segundo a legislação do imposto de renda, não são usuais, não são operacionais, não decorrem de uma necessidade da manutenção da fonte geradora. E as receitas que podem ser excluídas são aquelas que não têm uma natureza de acrescer o patrimônio, que é o que o Código Tributário Nacional diz como requisitos para a incidência do imposto de renda, que é o oferimento de acréscimo patrimonial. Ou seja, que há uma riqueza incorporada ao meu patrimônio, uma riqueza que é do ponto de vista econômico e jurídico também. E que não atende a esses requisitos e, consequentemente, não deve ser tributada. Marcos, dá um exemplo? Claro. A receita decorrente, por exemplo, da equivalência patrimonial, que é a atualização do ativo no qual eu tenho um investimento, que ele pode subir ou pode descer. Quando ele sobe, eu tenho que reconhecer esse acréscimo no meu ativo que eu tenho investido, e consequentemente isso é através de um lançamento de receita. Essa receita não é tributada. Vamos ser um pouquinho mais polêmico aqui? Tipo João Kleber. Para. Subvenção. É uma receita também que, segundo a legislação, não é tributada. Marcos, mas a subvenção é algo árido, complexo e discutível. Ok. Volta aqui, porque aqui nós temos uma faculdade no YouTube. Nós devemos estar aí próximo de 130 vídeos, 330 vídeos, pessoal. Isso aqui é uma faculdade gratuita. Tem muita coisa aqui sobre subvenção e você pode se orientar. Mas a subvenção, numa regra de temperatura e pressão, também seria uma dessas receitas. E a legislação do imposto de renda, que regula a formação do custo, ela determina o quê? Que o custo de aquisição é formado pelo valor da mercadoria, menos os tributos irrecuperáveis, mais aqueles que são irrecuperáveis. Ou seja, aquilo que eu não recupero, ele acresce meu patrimônio. Ele acresce meu custo de aquisição, perdão. E a substituição tributária, pessoal, ela é um custo que eu tenho na minha aquisição que ele não é recuperável. Eu não posso tomar crédito de substituição tributária. Afinal, a sistemática pela qual ela foi criada é que não há créditos e débitos. Eu recolho o ICMS de maneira antecipada
E a partir dali, todos da cadeia foram substituídos e todos recolhem através do preço. Por quê? O valor da mercadoria é R$100. Para fins de custo de aquisição, e o custo de aquisição serve para quê? Eu formo o custo de aquisição e aplico o meu percentual do markup, que é o quê? Os tributos que vão incidir sobre a venda, comissão, frete, caso houver, mais a minha margem de contribuição, que é o quê? O quanto do meu faturamento eu preciso para pagar o meu custo fixo e mais a minha margem de lucro. Preço final. Então, a formação do custo de aquisição ela é importantíssima, porque ela é o pilar, ela é o alicerce, é a informação basilar para se você formar um preço correto de venda, porque senão não adianta vender. Se eu estiver vendendo errado, vai dar problema. E nesse sentido, como a substituição tributária é um tributo que não é recuperado, ela acresce meu custo de aquisição. Consequentemente, acrescendo meu custo de aquisição, segundo a legislação do PIS e COFINS, artigo 3º, artigo 3º, inciso 1º, 2º, o próprio parágrafo 1º, ela diz que sobre o valor das aquisições, sobre o meu custo de aquisição, eu tenho direito a crédito PIS e COFINS. Se o ICMS-ST integra meu custo de aquisição, que ele não é um tributo recuperável, exceto nas hipóteses de não ocorrência do fato gerador presumido, eu posso tomar crédito PIS e COFINS. Inclusive, a Receita Federal, pessoal, é antiga, sim, mas está aqui, ó. O Tihai fez aqui um recorte, aqui um efeito maravilhoso. De maneira clara, falou que o ICMS na modalidade de substituição tributária integra o custo de aquisição, é passível de creditamento de PIS e COFINS. Claro, essa solução de consulta, essa resposta à solução de consulta, ela foi reformulada. Inclusive, a Receita Federal ela melhorou o mecanismo de controle, eu não estou falando na qualidade das respostas, em que ela unificou isso através da COSIT. Então não acontece mais como tinha antigamente, da região do Nordeste responder diferente do Sul, Sudeste e assim sucessivamente. Ela foi depois reformulada e por uma solução também de consulta, acho que não é divergência, a 165 de 2006, também vai aparecer na tela, que ela disse, olha, não dá direito a crédito. Mas a Receita Federal já disse que podia tomar crédito PIS e COFINS sobre o ICMS-ST. O pessoal tem bastante dinheiro aqui. Imagina os estados que ainda regulam, que mantiveram, porque alguns estados já tiraram o ICMS-ST para grande parte dos produtos. Porque aquele intuito original, e você pode acompanhar naquela live sobre as oportunidades que estão no STJ, não faz mais sentido para facilitar a fiscalização, para diminuir a evasão e assim sucessivamente. Pensa um grande varejista que adquire supermercados, distribuidores, muitas mercadorias com substituição tributária. Então nós podemos falar que aí no mês pode aumentar os créditos em 100, 200, 300, 400, 500, 1 milhão no mês. E isso é muito dinheiro, entendeu? E que hoje a Receita Federal não admite você tomar crédito de ICMS-ST sobre PIS e COFINS. ICMS-ST como base de cálculo de crédito PIS e COFINS, corrigindo. E o que o STJ decidiu, pessoal? De maneira unânime. Não houve um filho de Deus que disse diferente. Integra o custo de aquisição, é um tributo recolhido de maneira antecipada, ok, mas ele integra porque ele não é recuperável e conforme as leis retromencionadas que eu comentei, que trata da não cumulatividade, é passível de creditamento. Então o que eu tenho aqui para propor para você? Uma grande oportunidade para quem, Marcos? Para quem tem substituição tributária no estado que eu estiver, porque a substituição tributária, ainda que nós tenhamos um convênio nacional que fala a respeito disso, a regulação e a retirada ou não, ela está submetida à apreciação do Poder Executivo e a Assembleia Legislativa do Estado, para retirada ou não da substituição tributária. Então os estados que possuem as mercadorias, principalmente segmento de grandes varejistas, supermercado, lojas, magazines que vendem de tudo, distribuidores, a indústria não vai ser um caso aqui objeto dessa análise, posto de gasolina, porque é monofásico, o combustível, a alíquota zero, mas a parte ali de conveniência, são os principais clientes dessa tese, porque tem muito dinheiro aqui envolvido, pessoal, muito dinheiro. E uma matéria que está praticamente consolidada. Administrativa judicial, pessoal, sempre o caminho, quando ainda não há uma decisão definitiva, você vai propor uma ação judicial e aguarda. Ah, mas o cliente quer fazer administrativo. Cara, mostra todos os riscos e que ele vai ser notificado pela Receita Federal.
Se ele assumir o risco, aí é uma decisão dele. Mas você tem que ser transparente e não pode falar, tá tranquilo, o STJ entende. Aí vem um repetitivo depois e pode dar problema. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma porta de entrada, é mais uma oportunidade, é mais algo diferenciado que o cliente se sente satisfeito e bem atendido quando você traz novidades que principalmente vão fazer ele ganhar muito dinheiro. Pessoal, aula de hoje, vídeo de hoje, uma grande oportunidade que é a inclusão do ICMS-ST como base de cálculo para crédito de PIS e COFINS sobre as compras de mercadoria sujeita à substituição tributária para o sujeito substituído, ou seja, aquele que não é o responsável em recolher a substituição por todos. Ele recolhe na figura de contribuinte de fato, na nota fiscal que ele adquire do fornecedor, que é o responsável. Então, o cara que compra da indústria, o cara que compra do importador. Legal, pessoal? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e cada vez mais nós trazemos conteúdo aqui de valor, conteúdo direto, preciso e que você precisa saber para amanhã já fechar um contrato. Tchau, tchau.